Quando surge Alviverde Imponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Facincani. Felipe Facincani. Pediu desculpa para os jogadores, para o Abel. Daqui a pouco eu volto. Roda a vinheta, DJ. Voltamos, galera. Agora vou colocar para vocês aí o Felipe Facincani. Facincani. Pediu desculpa para praticamente todo o elenco do Palmeiras, né? Facincani, fala aí agora. Pede desculpa pro elenco total do Palmeiras, pro Abel Ferreira, pro Zé Rafael, pro Mike, pro Luan. Pediu desculpa para todos o elenco aí. Vejam. Foco no Facincani. Aqui, a câmera é na sua. 3. Ali. Pedi desculpas aqui. Vamos lá. Aí, ó. Meu Deus. Pronto, que ele mandou um recado pra mim. Não tem problema nenhum a gente, diante de críticas, valorizar a partida que não só ele fez, mas que, por exemplo, este cidadão fez também. O jogo que ele fez. Partidaço, hein? Não, partida enorme. Partida enorme desse cara. Tem outros nomes também importantes. Eu vou deixar esse aqui por último, já que eu vi o que é. Também. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse aqui deveria até ser por último. Teve o recado, mas ó, também ó. Entrou pra decidir. E com movimentação. Amanhã fazendo cartazes, é isso? Eu tava lá na faixa dos pedidos de desculpas, né? Ele escreveu Daverson, vocês viram? Esse aqui também, ó. Aí ele teve que colocar um Y ali pequenininho. Aqui, ó, o Daverson foi melhor que o Facincani. O Daverson Ele escreveu o Facincani Daverson certinho. Não. Você esqueceu o Y? Não fui eu. O Vitão tava lá, mas enfim, mas tá aí. Daverson disse que você escreveu o nome pronto, certo, mas depois eu conserto, ó. Esse aqui, então, essa faixa que é importante. Esse eu acho que devia passar de mão em mão. Essa é importante. Não, eu não. Não. Inclusive explicamos que ele jogaria. Não. Essa é importante. Aqui não. A ala de Essa cá aqui, aqui ó. não. Usado que todos que ele tá pedindo desculpa, eu falei que ele tinha que ter um pouquinho Esse mais de aqui, calma pra Ou falar. seja, é um título do E Zé essa também. última E o aqui. último, pedir pra você sentar no seu lugar ali. Vou sentar no meu Esse lugar. aqui tem tá até um certo. coração. Tem um coração, né? Enfim. Abel o quê? Nunca critiquei. Nunca critiquei. Não. Mas sabe o que é isso? Se escutasse mais a gente aqui no programa, Não é isso. precisava vir Vocês com vão essa deixar ele lista de sozinho na pedidos. furada agora? Eu não. Só ele tem que pedir Aqui, ó, desculpa. do Zé. De novo lá que o Zé pediu lá, com toda a dignidade possível. Não, senta aqui no seu Mas lugar. tem horário, senta logo lá. Não, você não vai ficar sozinho nessa, não. Não, estou aqui. Não, as faixas aqui. Vamos. Sentando, gente, pelo amor de Deus, tá atrasado, né? Sabe como é que é trânsito? São Paulo, Vai quando cair trava, aí, Facincani. Esse aqui eu vou deixar perto de mim. Sormani, você não sabe como é que tá o bairro? Sormani, tá travada a Avenida Antártica. Hein? Eu e Zé Esse aqui eu vou deixar perto de mim. Deixa Deixa Imagina. Deixa o do Zé Rafael aqui perto. Aqui o que Zé mandou Rafael recado, perto e do de Daverson você. também, deixa aqui. Esse aqui eu vou deixar mais perto de você. Você tá louco. Eu gosto muito. Não, daqui é a do Devinho. O Devinho mandou recado pra mim, eu vou ficar com a do Devinho. Esse lado daqui da mesa pode colocar, pode deixar limpo. Não, pode deixar o Já basta meu caderninho. Pra lá, pra lá. Daqui. pra lá. Pode dar do Pra Mike lá, também. pra Do lá. Mike Tudo também, do que falei que não ia ser o Facincani. lateral. E arrebentou Não, é com o tudo jogo. pra ele. A do Ele que Devinho, falou as coisas, deixa ele que tem aqui, que ó. assumir. Vocês estão elogiando a estratégia do Abel o ano aqui, ó. inteiro. É isso que vocês estão me dizendo aqui nesse não, A programa. gente tá Aqui. falando que A do o Palmeiras Davinho, tinha um vou falar com a plano. do O Davinho. Renato não tinha. Deixa eu abrir aqui o... Renato dependia Aqui. dos caras. O Palmeiras dependia de um plano. Quem faz o plano do Palmeiras? Aqui, ó. Isso está sendo falado, ó. Aqui, ó. Ninguém Claramente, sabia hein, se o Dani? Renato Aqui, ó. tinha plano ou não. Aqui, Aí ó. é ser Bidu. Renato Aí é nunca ser teve Bidu. Eu plano. tô achando maravilhoso. A gente não sabia se ele tinha plano ou não. Deixa eu só espalhadinho. Não sabia. Você vai Não, deixar deixa aqui. espalhado? Durante o jogo mostrou que ele não tinha. Bel, eu vou deixar aqui Mas na a minha gente frente, não eu sabia. assumo meus BO Mas também. as últimas semanas mostraram que ele nunca teve plano, né, Sormani? E a última semana do Palmeiras também foram catastróficas. O Palmeiras perdeu um monte de jogo. E ganhou 5, 6 ajeitando o time que ele botou em campo na final de sábado. Então, Um monte mas de teste perdeu que ele também. fez As últimas durante semanas, esses 5, 6 você jogos, ele evocou colocou aí as nada. últimas Nada, semanas. ali foi por As acaso. últimas semanas do Palmeiras também não foram boas. Nada animadoras. Então Nada foi animadoras. meio aleatório A gente ali não no sabia. sábado.
Não vamos ser engenheiro de obra pronta. A gente não sabia. O Abel mostrou um plano. O Renato não mostrou. Mas a gente não sabia. Não. A gente não sabia que o plano era escapar na esquerda, que era a linha de 5. A gente sabia que o Abel ia ter um plano. Ele sempre teve. Isso aí é meio claro. O Abel sempre teve um plano. O Renato eu imaginava que o Renato ia ter um plano também. Não, eu não achei. Eu imaginava isso. Eu não achei, não. Se a gente pegar a fita da semana passada, eu falei, o problema é que o Renato não tem estratégia, vai depender do brilho dos jogadores. Acho que a grande surpresa de tudo, né, o Sormani, Zé, Dani, Pedro, fã de esporte, agora boa tarde a todos, né, depois da brincadeira aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você ajoelhou no milho? Não chegaram a ajoelhar, porque eu tenho um problema no joelho também, né, se ajoelhar no milho eu não levanto mais. Tá bom. Mas talvez o plano era que ninguém esperava que o Felipe Melo não fosse jogar. Revista e a gente falou aqui, né? Deve ser o capitão. Revista e a gente falou aqui, né? Deve ser o capitão. Exatamente. Eles passaram a informação que o Felipe Melo iria jogar. Sim, inclusive na sexta-feira o Abel falou, se prepara que você vai pro jogo. Então essa para mim foi a grande surpresa. Um Palmeiras em que ele vem desdobrado numa marcação, com o Zé Rafael fazendo muito bem o lado esquerdo e principalmente o Danilo, que assim como esses caras da mesa aqui, né, brincadeiras à parte, mas é bom frisar, e eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque talvez ninguém mais do que eu aqui nessa mesa esperava que esses caras pudessem dar uma resposta, né? E eles deram, e eles jogaram bola demais, e é bom valorizar isso, é bom para o elenco, é bom, claro, para a própria torcida também entender, né, que por mais que as críticas às vezes sejam necessárias e merecedoras, mas quando o cara faz um jogo grande, ele tem que ser aplaudido, como todos esses caras aqui em especial têm que ser aplaudidos, porque foram os mais criticados. Principalmente o Luan. O Luan fez uma partida sublime, uma partida que talvez, se ele fizesse muito mais vezes com a camisa do Palmeiras, essas críticas não existiriam. Foi o Gustavo Gomes, não foi ele? Sim, mas o Luan jogou muito também, muito. Então... Não, jogou futebol normal. Não, jogou o mainstream, nada além disso. Quem jogou bola foi o Gustavo Gomes. Sim, mas ele pra mim jogou muito, né? Não existe uma dupla sem um outro cara também. Nada, acho que tava ali tudo protegido. Os dois foram alinhados, Sormani. Todo mundo jogou bem, mas dizer que ele jogou esse partidaço, desculpa, Fazincani, não concordo. Quem fez o partidaço foi o Gustavo Gomes. Sim. Esse fez o partidaço. O maior zagueiro no futebol brasileiro. E o maior paraguaio que eu vi jogar. Eu vejo futebol há 50 anos. Nunca vi um jogador paraguaio, fala-se muito do Gamarra. Grande zagueiro, mas o Gustavo Gomes é mais jogador que ele. Já falei isso uma vez, torno a dizer aqui agora. Então, mas aí, só que assim, Sormani, você falar que o Gustavo Gomes joga muito, que o Danilo entrou e jogou muito, é meio que chover no molhado, porque são caras regulares. Já se esperava, né? Isso deles. E esses caras não eram regulares, pelo menos na minha visão. E eles jogaram futebol de primeiríssima linha, né? O Daverson entra para decidir uma partida, numa movimentação já esperada para atacar. Quando o Flamengo voltaria a bola para o Diego Alves para reiniciar a jogada, ele vai e ataca o espaço em relação ao Andrés Pereira, né? Você teve um Zé Rafael que foi extremamente tático ao longo do jogo, se doou ao máximo por onde conseguiu. O Mike, para mim, foi uma surpresa absurda, porque ele faz uma partida tendo que jogar na força ali de Bruno Henrique, dos caras forçando o jogo, e ele ganhando o bote, num timing de bola, enfim, completamente preparado para o jogo. Então, você tem esse combo de atletas que não se esperava que poderiam fazer uma partida em tão alto nível, como o Gomes, como o Danilo, como o Scarpa, como o Veiga, que já vem num grande momento. Então, essa para mim foi a grande valia e o grande plano do Abel. Trazer para o campo atletas que eram, entre aspas, desacreditados e que se focaram e se prepararam para dar essa volta por cima. Então, todo o meu aplauso para esses caras que conseguiram fazer a partida no nível que eles jogaram. A coisa do plano, né, que a gente está falando aqui, ela passa pelas partidas anteriores. Não acho que o Palmeiras tenha jogado mal quando jogou por isso, mas minimizar a importância do clássico com o São Paulo, por exemplo, justificando que existia um trabalho de longo prazo, e hoje, durante as entrevistas de manhã, acho que foi o Everton que falou no Sport Center, que eles sabiam que talvez algum jogador precisasse fazer uma função diferente da que fazia antes. Isso fica muito claro no Scarpa ali, jogando na lateral esquerda, né, ajudando o Piquerez a marcar, inclusive. Esse plano, ele passa só pela confiança, ele passa pelo estudo, ele passa por onde? Você, Pedro, falou que não acreditava nisso no Renato. Nunca acreditei. O Renato tem a força do individual. Para a gente lembrar dos potes... Renato não, o Flamengo. Renato não tem força de nada. Para a gente lembrar dos potes, a gente tinha o pote do individual, o pote do coletivo, o pote do físico, o pote do mental. Sim. O Flamengo parece que só ficou com um desses potes e não foi suficiente. Pote... Boa tarde para você, Dani. Um beijo, Facinca, Zé, Sormani em casa, foi do esporte. O Flamengo sempre teve um individual, isso aí não tinha como tirar. Sim. O mental, ele começa a ser destruído no gol do Zé Rafael logo no início.
O físico, claramente, eu acho que os dois sentiram, porque os volantes do Palmeiras entregam muito no início do jogo, no início do segundo tempo, e tem que ser trocado, mas o Flamengo também sente. E aí o Abel tira uma carta da manga. Quando o time dele parecia, entre aspas, morrer ali no final do jogo, ele saca um Davidson para dar uma intensidade, uma eletricidade lá na frente, para pressionar. Antes do gol, se a gente pega para pegar os primeiros minutos, se a gente pega para observar os primeiros minutos da prorrogação, o Palmeiras já tinha a bola no campo de ataque, coisa que ele não tinha no segundo tempo. Então o Abel dá um ganho físico lá em ali. Cima, né? Exato. Você saía do campo. E aí o ganho do plano de jogo, o plano tático. Nunca achei que o Renato ia ter nenhum plano, porque ele nunca demonstrou nenhum plano ao longo desse tempo. Quando ele fica dando a desculpa, uma resposta até deselegante ao final da coletiva, mas esse time só jogou 8 minutos juntos, está respondido, vai embora, não. E quando ele não tinha esses jogadores, ele tinha que pensar uma alternativa, um plano B, um plano tático, que o Renato nunca teve. Abel sempre teve algum plano. Teve um plano contra o River, teve um plano contra o São Paulo, teve um plano contra o Atlético. A gente esperava um plano, a gente não sabia exatamente qual. Foi isso que a gente esperava um plano, a gente não sabia exatamente qual. Foi isso que a garrafa vazia para vender na hora da final, Dani. E aí, Zé, acho que tem uma cena muito emblemática que é ali antes da prorrogação, né? Os jogadores do Palmeiras, eles vão até o Abel. Os do Flamengo se reúnem. E aí o Renato vem até eles escutam mais o Felipe Luiz. Queria que você falasse um pouco dessa imagem, do que ela simboliza dentro desse mundo do futebol e como é que você viu a estratégia do Abel. Nós sempre falamos aqui, eu falei do jogo contra o São Paulo, e eu falei exatamente, falei assim, olha, as pessoas que estão criticando o Abel hoje são às vezes as pessoas que vão comemorar caso o Palmeiras vença. Eu falei que o futebol brasileiro nunca teve planejamento. E quando tem um planejamento, nós achamos ruim. Exato. Né? Por conta da rivalidade que existe entre o São Paulo. Mas é um clássico, vai afundar o São Paulo. O palmeirense hoje nem lembra do jogo contra o São Paulo. Ou lembra? Certo. Nem lembra. Né? Então, assim, o Abel sempre teve na cabeça o planejamento para todos os jogos importantes. Todos. Se você pegar contra o Atlético, e aí a estratégia dele, qual foi? E ele falou, usei a estratégia da Inter de Milão contra o Barcelona. Não foi isso? Fecho o meu time no primeiro jogo, no segundo eu parto para cima porque eu sei como eu vou jogar e eu sei que meu time vai fazer um gol. Montou bem o primeiro jogo, nós até estranhamos, eu falei assim, eu lamento pela forma como o Palmeiras jogou, porque poderia jogar. São todas estratégias bem traçadas pelo Abel, planejamento de jogo, conhecimento do seu elenco, confiança... E do adversário, né? Do adversário, né? Mas confiança nos seus jogadores dentro daquilo que ele pode fazer. Ontem eu fiz o Sport Center e dei um exemplo exatamente daquilo que o Abel falou, olha, eu chamei os meus atletas e falei, vamos fazer isso, topa, vamos para o jogo? Vocês conseguem fazer? E todo mundo falou, vamos embora, vamos fazer. Compraram a ideia. O senhor Mário Sérgio, né, ele fazia isso muito, que é a questão de quando você tem o grupo nas mãos, respondendo a sua pergunta. Quando você tem o grupo nas mãos, a confiança ela é recíproca, então você pode pedir para o seu jogador e o jogador tem a liberdade para chegar e falar assim, professor, não consigo fazer. Professor, não dá. Né? E o seu Mário fazia isso, chegava e falava assim, Pedro, você vai jogar contra o Facincani porque você é mais forte, você fisicamente consegue dominar o Facincani, você topa, beleza? Beleza, então vamos para o jogo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os jogadores vão até o Abel, vão fazer o quê? O que o senhor deseja? O que o senhor quer? Porque existe aí hierarquia, né? Professor, o que nós iremos fazer agora? Ou seja, não é uma coisa em vão. Os caras foram procurar o seu treinador para justamente como nós temos que nos posicionar, o que temos que fazer. Embora ali, eu acho que nos momentos finais e nessa pequena reunião é o seguinte, vamos lá, minha gente, acerta um pouquinho aqui, outro ali e tal. A tática é aquela o seguinte, você vem para cá, você vem para lá, tal, vamos fazer aqui, vamos ver o que a gente pode construir dentro daquilo que nós estamos enfrentando. Um time preparado, um time que nos estudou, um time que tirou todas as possibilidades das nossas características para justamente fazer o que fez durante 90 minutos. Se o Everton não erra, porque o gol do Gabigol, o Everton errou. Se o Everton não erra, o jogo acaba em 90 minutos. Sim. Porque foi falha do Everton. Nunca ele poderia tomar um gol daquele. Se ele ficasse parado, encostado na trave, ele pegaria essa bola. Mas depois é aquela coisa do predestinado. Né, do Davidson, que acho que é nem mesmo o próprio Davidson. É que ali dá para você dividir a responsabilidade do gol. Claro que agora, né, dane-se. Mas, para mim, vou te falar um ponto importante. O Danilo sai, a marcação afrouxa porque o Patrick entra ainda entendendo... Né, bem na hora das mudanças, né? E aí ele está longe do Arrascaeta, sendo que o Danilo estava com o Arrascaeta. Se não numa marcação individual. No primeiro tempo é o Danilo. Mas é a mesma coisa. Eu vou tentar colocar os mesmos. O peso dos erros, né?
O erro do Everton causou a prorrogação. E o erro do Andrés Pereira causou o título do Palmeiras. Sim. Porque se ele não erra, provavelmente nós iríamos para os pênaltis. Claro. Futebol é isso. Futebol é erro e acerto. Se você não errar, final, Zé. vai ser 0-0. É uma final. Os detalhes vão ser menores. E esse Palmeiras ele se caracteriza ao longo da temporada por ser um time que erra menos. Então, assim, isso vai acabar decidindo, porque o Flamengo, ao longo da temporada, a gente repete, o Flamengo está errando constantemente. Quando a gente se senta aqui mais para jogar, e pontua, a gente senta aqui e pontua, implicância, o Flamengo ganhou, o Renato tem não sei quanto de aproveitamento. Não, tudo bem. Mas a gente está falando do desempenho, do como esse time erra, do como esse time se expõe, do como esse time se abre, por que as coisas acontecem. Porque quando a gente para ver a final de sábado, nada ali é por acaso. É um Abel que pensa, é um Flamengo que dá espaço há muito tempo na sua recomposição, é uma primeira linha de volante que quase sempre não está espaçada com a linha da zaga. Quando a bola entra no Mike, se você pega a câmera de cima que tem uma hora, quando a bola entra no Mike, Arão e Rafael Veiga, eles largam para a corrida do mesmo ponto. Rafael Veiga acredita no lance, Arão não acredita no lance. Todo mundo vai proteger o passe do Rony, não tem um intermédio ali. O Zé certamente já fez muito isso de proteger o passe para trás. O Mike olha para o Bandeira, o Mike olha para dentro da área, o Mike enxerga o Rafael Veiga e o Flamengo não conseguiu, nesse espaço de tempo, encaixar a marcação. E você vê como aquela coisa a surpresa, né? O elemento surpresa. O Palmeiras já entrou sabendo o que tinha que fazer. Sim. Já sabia o que tinha que fazer. Tanto que era automático, movimento automático. Pegava a bola, o Piquerez já entrava, fazia o terceiro zagueiro, o Scarpa abria, o Mike abria. Tinha uma estratégia. Já tinha uma estratégia. O Flamengo estava procurando. Opa, peraí, vamos acertar aqui. No que eles ficaram olhando um para o outro, você vê, dá para ver, acho que é o Davi Luiz, está mal posicionado, que dá condição total. Para o Mike. O tempo que o Gustavo Gomes tem para lançar a bola. O Felipe, ninguém encosta, ninguém aperta. Porque eles não, era uma característica interna, anterior. Porque eles não têm a referência dos três zagueiros, eles não pegaram o time ainda. Eles não sabem quem... Eles demoraram para entender quem é o terceiro zagueiro. Sim, quem é o terceiro zagueiro. E final... Tanto é que o Gustavo abre para ser, entre aspas, o lateral para fazer o lançamento, o Mike já está lá na ponta. E a bola que o Felipe tomou nas costas... No Dudu. O Bruno tem que correr para Felipe não sabe. A gente vai chegar no ponto do Flamengo e aí eu tenho uma observação. Acho que o Felipe talvez não tivesse nem condição de jogo, né? Uma outra coisa, a gente vai falar mais de Flamengo aqui. Agora, deixa eu só ler umas mensagens aqui, porque estão chegando várias. Tem gente pedindo qual é a sua plaquinha emprestada aqui, ó. O Antônio Vono tá falando assim, eu era um crítico do Luan, mas eu tenho que admitir, jogou demais na final. O Rodrigo Day fala, os palpites pro jogo, Facincani foi o único que acertou em cheio. Ó, o hino, fichamento. A gente vai falar disso daqui a pouco. O seu treinador é bom, porque antes do título ele avaliava como ruim. Um abraço do Leonardo de Salvador, Sormani. Leonardo, um abração para você também, viu? Obrigado pelo carinho aí da audiência. Mas não era só eu que avaliava como ruim, não, né? Aqui mesmo na nossa mesa aí, muita gente avaliava. Muita gente chegou a dizer aqui que em várias tribunas que o elenco que o Palmeiras tinha podia jogar mais. De fato, podia. Entendeu? O Palmeiras foi legítimo campeão? Claro que foi. Óbvio que foi. Mas ele foi campeão à maneira dele. À maneira dele. Você entendeu? Jogando no erro do adversário. Todinho fechado, com uma linha de 5, uma linha de 4 na frente. E o Rony sozinho lá. Às vezes o Rafael Veiga avançava um pouquinho mais. O Scarpa não jogou de ala. O Scarpa jogou de lateral. Você entendeu? O importante é ganhar? Sim, o importante é ganhar. O Palmeiras mostrou que é gigante. O Palmeiras foi gigante na final contra o Flamengo. Foi uma estratégia usada pelo seu treinador. Eu gosto? Não gosto. Eu prefiro o futebol jogado. Mas que o Palmeiras é legítimo campeão da América, não tem a menor dúvida disso. Porque ele deixou pelo meio do caminho 2 times que, teoricamente, eram melhores do que ele. O Atlético Mineiro na semifinal e o Flamengo na final. E o Flamengo na final, jogando sempre reagindo, nunca propondo. É o estilo, é legítimo, é válido. Ninguém pode contestar. Ninguém pode contestar. Ele fez isso, talvez, entendendo que o elenco do Palmeiras pode ser mais competitivo dessa maneira. Tem gente que acha que pode ser competitivo também de outra maneira. Mas ele está lá todo dia. Ele está lá todo dia trabalhando o grupo. Entendeu? Eu repito, o Palmeiras foi gigante. Gigante. Mas eu acho que com os jogadores que ele tem, ele poderia fazer coisa melhor. Melhor do que ganhar o título jogando mais do que jogou. Não estou diminuindo o Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus, hein? Longe de mim. Até escrevi um texto ontem para o nosso blog, o Facincani leu, passei lá para ele, e mostrando que a grandeza do Palmeiras. A grandeza do Palmeiras.
Agora, há maneiras e maneiras de se jogar, entendeu? Depois eu queria falar mais falar do Flamengo, não é o momento, claro, né? Agora nós estamos falando do Palmeiras, mas foi perfeito, entendeu? Perfeito. Jogou no contra-ataque, assim ganhou o campeonato. Tá lá na história. Palmeiras bicampeão da Libertadores em sequência, né? No total. Daqui 10, 15, 20 anos ninguém vai lembrar como é que jogou. Ninguém vai lembrar. Só vai se lembrar do título. E o Abel foi esperto o suficiente para ganhar do Flamengo como ele ganhou. Perfeito. Mas eu ainda mantenho as minhas críticas ao Abel. Eu acho que com o elenco que ele tem, ele poderia extrair mais do futebol desse time. E outra coisa, mas o Abel, ele dá uma explicação na coletiva em relação à diferença de Palmeiras, Atlético e Flamengo, que ela passa a ser muito justa. Ele fala, individualmente, o time deles pode até ser melhor que o nosso. Mas fisicamente e mentalmente não. São os potinhos que a gente tratava. E aí, ele tem razão, porque mentalmente, esse Palmeiras, ele, para mim, nessa temporada precisava de uma aprovação contra adversários maiores, conseguiu contra o São Paulo, principalmente contra o Atlético e nessa final com o Flamengo quando ele toma o gol. Porque para muita gente, quando o Palmeiras tomava o gol, ele sentia demais e acabava. E o Palmeiras resistiu. O Palmeiras tomou o gol do Flamengo, no erro que o Zé pontua aqui, na falha do Everton ali. O Patrick não entrou entendendo muito bem o jogo, não importa, mas ele tomou um gol, e um gol do Gabriel. Então assim, ele tomou um gol de aquele momento para ter um algo a mais, e o Palmeiras entendeu que mesmo diante de um cenário de adversidade, ele conseguiu respirar até para entrar numa prorrogação e conseguiu o segundo gol. Então ele jogou com o Atlético, que foi afobado contra o Palmeiras na semifinal, principalmente no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Atlético, o Hulk entrando nervoso, perde um pênalti. Segundo jogo, então, quando o Atlético toma um empate, ele não entende muito bem. O Flamengo, quando tomou o primeiro gol do Palmeiras, também foi um baque. Um Flamengo que, sabe, estava esperando um jogo mais morno, um jogo de um Palmeiras mais segurando, e ele toma um gol e fala... Mas como assim, já com 6 minutos, tomei o primeiro gol? Tomou um gol sem entender. Sem entender. Exatamente. Então você vai trazendo elementos que vão provando que mentalmente esse Palmeiras foi completamente preparado e se mostrou um time mais capaz que o Flamengo e o Atlético. E fisicamente nem se fala, porque o primeiro tempo que o Palmeiras fez, até mandar uma mensagem pro Pedro e pro Zé, eu falei, cara, o ritmo do Palmeiras físico é assustador. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. A festa é verde. Muito se falou antes do jogo. Ah, a torcida do Flamengo tá em maior número. Realmente estava. A festa é verde. A festa é desse cara aqui, ó. Porque ele conseguiu uma coisa. Ele não é campeão da Libertadores, não. Ele é bicampeão da Libertadores. E no período de um ano. Voltamos, galera, agora sim. Que vocês já ouviram aí o Facicani pedindo desculpa para vários jogadores. Para o técnico Abel Ferreira. Facicani, pede desculpa mesmo, o Palmeiras é tri da Libertadores. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscrevam, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado aos novos amigos. Aquele abraço, fiquem todos com Deus, amém?